Amados irmãos e irmãs, paz e bem, o evangelho deste dia 10 de dezembro é Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 15. Naquele tempo disse Jesus para a multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis um pequeno texto bastante difícil de compreensão, é bastante profundo, não é? Vamos tomar alguns versículos e tomar alguns pontos desse texto de hoje. Jesus está falando para a multidão sobre o profeta João. João é uma das figuras marcantes nesse tempo do Advento, não é? Assim como o profeta Isaías. João é aquele que prepara de maneira imediata a chegada do Salvador. Jesus então diz: de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Essa é a primeira afirmação, não é? João é um grande homem. Quer dizer, o que torna João grande diante de Jesus? Porque Jesus considera João grande. Grande no testemunho, grande na vivência da fé, grande porque sabe empregar em sua vida e encarnar em sua vida os valores da Boa Nova, os valores da Palavra de Deus. João tornou-se grande porque soube romper também com a sucessão, né? Ele deveria ser sacerdote do templo como o seu pai, mas ele foi grande no sentido de dizer: não, eu prefiro o deserto, eu prefiro a experiência mais radical ainda. João tornou-se grande porque soube fazer-se pequeno, ao dizer: depois de mim vem alguém maior do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Então João tornou-se grande porque soube fazer-se pequeno. João tornou-se grande porque tornou-se amigo da verdade. Tornou-se uma voz que gritava no deserto a profecia sem medo e sem temor. Isso o tornava grande. João tornou-se grande por conta do seu testemunho e fazia com que viessem multidões de todos os lugares para ver João, fosse gente que vinha de Jerusalém, de outros lugares da Judéia, porque queriam ver, encontrar João e receber dele uma palavra de orientação para a vida. João tornou-se grande. Depois, a segunda palavra que o Evangelho traz é: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque no reino dos céus, as grandezas que nós imaginamos, elas não acontecem lá, não aparecem lá. As grandezas são outras. A lógica do reino de Deus é outra. Não é a nossa lógica. Jesus quer dizer justamente isso. As nossas lógicas pequenas e mesquinhas não cabem no reino de Deus. Então, ser grande fora, aqui na terra, não significa ser grande também no céu. Em outro texto, Jesus dirá: há muitos que serão últimos, que serão primeiros, e primeiros aqui que serão últimos. Para dizer que João dá um grande testemunho do reino de Deus, não é? Mas o reino de Deus segue uma lógica que lhe é própria. E por último, Jesus traz um tema bastante interessante. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. São os violentos que o conquistam. Bom, essa frase nem sempre foi entendida da maneira correta por todos os teólogos, né? Ele é um ponto de uma pedra, como a gente pode dizer assim, uma pedra difícil de mexer, né? Porque em outro momento, Jesus diz: bem-aventurados os mansos de coração, porque possuirão a terra. Que tipo de violência é essa que Jesus fala? Que violência é essa da qual Jesus fala? Jesus fala, eu creio que quando ele fala aqui em violência, não fala da violência
dos homens que usam armas uns contra os outros, mas fala da radicalidade. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, quer dizer, o reino dos céus está sendo tocado por aqueles que, escutando a palavra de João, resolvem viver com radicalidade. E Jesus diz, são justamente esses, os que estão vivendo com radicalidade o reino dos céus, que conquistam. São esses que estão vivendo a palavra com radicalidade que conquistam o reino dos céus. Viver com radicalidade a palavra significa muitas vezes ir contra os nossos modos antigos de pensar, contrariar esquemas antigos, né? Viver de acordo com o reino de Deus significa fazer violência, no sentido de, alguns interpretam assim, que a violência da qual Jesus fala aqui, na verdade, seria a radicalidade com relação ao jejum, com relação à vida de oração, que os essênios viviam no deserto, mas também que muitos cristãos no início do cristianismo viviam uma vida de penitência e de entrega total. Basta ver, por exemplo, tem um evangelho antigo que conta, por exemplo, a história de Santa Maria Madalena, que depois que Jesus morreu, ela teria se retirado e teria vivido o resto da vida isolada, sem ver mais ninguém, como uma espécie de monja do deserto, né? Isso é radicalidade. Como os monges do deserto também viveram assim. Na época em que muitos foram para o deserto, a fim de encontrar um ambiente próprio para experimentar, para aperfeiçoar, para aprofundar o seu seguimento de Cristo. São os violentos que o conquistam, disse Jesus. E aí Jesus fala sobre os profetas que vieram antes de João, e o Evangelho se conclui quando Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, quando ele diz quem tem ouvidos, ouça, é quem puder compreender essa palavra, quem tiver alcance para compreender essa palavra, que procure alcançar o sentido dela. Então hoje nós somos convidados a contemplar a figura deste homem chamado João Batista. Somos convidados a contemplar a sua radicalidade que toca a muitos. Somos convidados a ver um homem que perdeu a cabeça por causa do Evangelho. Normalmente as pessoas perdem a cabeça por tantas razões. Alguém pode perder a cabeça por um grande amor, uma paixão. Alguém pode perder a cabeça por conta de um dinheiro fácil, por uma aventura qualquer. Alguém pode perder a cabeça por tantas e tantas ilusões. João perdeu a cabeça por causa do Evangelho. Perdeu a cabeça por causa da palavra de Deus. João teve a cabeça arrancada por causa da palavra de Deus. Possamos hoje pedir a Deus a graça de penetrar no conteúdo desse texto, sempre um pouco difícil de comentar, né? Possamos entrar na profundidade desse texto, buscando em João uma inspiração para a nossa vida, né? Como aquele que com simplicidade, com humildade, mas também com muita verdade, com muita clareza, anunciou a chegada do Messias. E disse muitas vezes, eu não sou o Messias, né? Vocês julgam e pensam que eu seja o Messias, mas eu não sou o Messias. Depois de mim vem alguém mais forte do que eu. Eu batizo com água, mas depois de mim virá alguém que é capaz de batizar no Espírito Santo. Então eu desejo a todos a graça de um ótimo dia e durante esses dias do Advento nós seremos sempre convidados a rever essas três figuras. A figura do profeta Isaías, que consola o povo de Deus, voltando do exílio, numa espécie de reconstrução da identidade nacional, da identidade como povo e da identidade como pessoa. Seria uma espécie de junção daquilo que estava fragmentado, né? O povo tinha perdido o reino, tinha perdido a noção do templo também, e a sua terra natal, com todos os costumes, com tudo que é próprio, e agora está se reconstruindo. Olhar a figura de João como alguém que prepara a vinda do Messias a partir do deserto, conclamando, chamando o povo à vida nova, e por fim, na última semana, seremos convidados a
focar um pouco o nosso olhar sobre a Virgem Maria, grávida, preparada por Deus para acolher o Messias e para dar à luz o Filho de Deus. Tenham todos a graça de um ótimo dia, paz e bem.